Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais uma semana, por mais uma oportunidade de nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Aleluia, lendo, ouvindo a poderosa palavra do Senhor Jesus. Hoje a nossa leitura será nos livros, aleluia, de 2 Reis, aleluia, dos capítulos 4 ao capítulo 6 e Lucas 24, do 36 ao 53. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo esse propósito que nós nos mantemos firmes, aleluia, na leitura da palavra do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos iniciar nossa leitura, livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profeta foi falar com Eliseu e disse: "O meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, aleluia, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida." Eliseu perguntou: "O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa?" "Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite", respondeu a mulher. E Eliseu disse: "Vá pedir que os seus vizinhos lhe empreste muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, feche a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de um lado as que foram ficando cheias." Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. "Essa foi a última", respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr e ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: "Venda o azeite, pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos." Aleluia. "Para você e os seus filhos irem vivendo." Eliseu e a mulher de Sunem. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e dali em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: "Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá." Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ele chegou, Eliseu disse a Geazi: "Pergunte o que posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queria que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército." Mas a mulher respondeu: "Eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo." Eliseu perguntou a Geazi: "Então o que posso fazer por ela?" Ele disse: "Bem, a mulher não tem filho e o marido dela é velho. Diga a ela que venha aqui." Ordenou Eliseu, ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: "No ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo." A mulher exclamou: "Por favor, não minta para mim, ó Senhor. Não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus." Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois,
no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai que estava no campo com os trabalhadores que fazia a colheita. De repente ele começou a gritar para o pai: "Ai, que dor de cabeça!" Então o pai disse a um dos empregados: "Leve o menino para a mãe." O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e pôs na cama. Depois saiu, fechou as portas. Então chamou o marido e disse: "Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto mais depressa que puder." O marido perguntou: "Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia da festa da lua nova." "Não faz mal," respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: "Faça o animal andar o mais depressa que puder, só pare quando eu mandar." E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: "Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho." A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: "Não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso." Então a mulher disse a Eliseu: "Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi, que não me enganasse." Eliseu virou para Geazi e disse: "Apronte-se, pega o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo. Responda: vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino." Mas a mulher disse a Eliseu: "Juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui." Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido e nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou, encontrou Eliseu e disse: "O menino não acordou." Então Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou do lado do menino de novo. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: "Pegue o seu filho." Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão, depois pegou o filho e saiu. O cozido envenenado. Certa vez, quando havia falta de alimento naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que os seus empregados pusessem uma panela grande no fogo e fizessem um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas, e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles provaram, começaram a gritar para Eliseu: "O cozido está envenenado." E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco da farinha, jogou dentro da panela e disse: "Sirva mais um pouco do cozido para todos." E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. 20 pães para 100 homens.
Outra vez um homem chegou de Baal-Zalisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida. Naquele ano também algumas espigas de cevada ainda verde. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou: o Senhor acha que isso dá para 100 homens? Eliseu respondeu: entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhe deu a comida e, como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Capítulo 5 de 2 Reis. A cura de Naamã. Naamã, comandante do exército da Síria, era um homem muito respeitado, aleluia, e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército do Sírio. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Um dos seus ataques contra Israel, o sírio havia levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. O rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 700 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel levou a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar vida e tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande esse homem vem falar comigo. Eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um empregado sair e disser a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os Iuaba e Fabá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes e a sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. E Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e oferta que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei
ao templo de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Geazi é castigado. Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi. Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 70 quilos de prata. Insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupa fina a 2 dos seus empregados e mandou que ele fosse na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, aleluia, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro da casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. E este perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregada. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, e a sua pele estava branca como a neve. Capítulo 6 de 2 Reis. Eliseu faz um machado boiar. Amados, só lembrando que eu leio na versão NTLH. Amém? Eliseu dirigia um grupo de profetas e um dia eles pediram o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com ela construímos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles e Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram a Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e pegou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e pegou. O exército dos sírios é derrotado. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais, escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado para o rei de Israel, avisando que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando escondido para o atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde está, e eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra.
Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, um empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas da Síria com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu. O morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, faça com que estes homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: Vocês estão no caminho errado. Essa cidade não é a que estão procurando. Venha comigo e eu vou levar você até o homem que está procurando. E guiou até a cidade de Samaria. E logo eles entraram na cidade. Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos dele e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estava dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? E dê de comer e de beber a este aqui, e deixe que volte para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Eliseu e a fome em Samaria. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimento naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custava 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: Ó rei, meu senhor, me ajude. E ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar vocês, como é que eu posso ajudá-lo? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema. Ela respondeu: Outro dia esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhemos o meu filho e comamos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram, por baixo das suas roupas, ele estava vestindo uma roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: Que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou um mensageiro que fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitar. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, feche a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: Foi o Senhor Deus que fez cair toda esta desgraça sobre nós? Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Essa foi a nossa leitura nos livros de 2 Reis, do capítulo 4 ao capítulo de número 6. Vamos, aleluia, para Lucas, aleluia, capítulo 24. Vamos encerrar hoje
o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 53. Aleluia. Jesus, aleluia, glória a Deus. Capítulo 36, aleluia. Perdão, igreja, capítulo 24, versículo 36 de Lucas. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão tão assustados? Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo, eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. E eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante dele. Depois disse, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito, na lei de Moisés e nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e quem, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas, e eu lhe mandarei, que o meu Pai prometeu. Mas espere aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Então Jesus, aleluia, os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e o abençoou. Enquanto estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Encerramos o livro de Lucas, que você possa ter aprendido, aleluia, recebido através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar em nome de Jesus.